bem-vindo a cada um de vocês que nos brinda, que nos dá o privilégio e a graça de podermos estar mais uma vez juntos por este canal para estudarmos um texto e uma palavra muito abrangente que é o estudo do livro do Apocalipse. Nós já estamos no nosso 6º estudo, a nossa 4ª carta que nós queremos estudar. E por isso, bem-vindo mais uma vez. Que Deus nos abençoe ricamente, nos dê da graça, pela revelação do seu Espírito, aquilo que a gente quer estudar no dia de hoje. O texto base para o nosso tema de hoje, a carta à igreja de Tiatira, nós encontramos no livro do Apocalipse, o capítulo 2, dos versículos 18 até 29. Como uma introdução, eu gostaria de dizer que hoje a temática dentro dessa carta à igreja de Tiatira é que nós queremos responder uma questão fundamental para todos aqueles que ouvem a voz de Deus. Quer dizer, já naquela época, como também para nós hoje, existe uma questão que ela é muito fundamental. E a pergunta é: qual é a responsabilidade do cristão em ser igreja? Ou então, qual a responsabilidade do cristão ao ser uma igreja? O texto que nós vamos estudar, como já frisei antes, nós encontramos em Apocalipse 2, e nós vamos fazer a leitura do versículo 18 até o final do capítulo, lá no versículo 29. Ali a palavra de Deus, ela nos diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei o que você está fazendo mais agora do que lá no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os seus servos para a imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grandes sofrimentos aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. E lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Até aqui a leitura para o nosso estudo bíblico de hoje. Eu sempre gosto de trabalhar um pouco da história do destinatário dessas cartas, porque elas nos revelam algumas coisas que são muito importantes. E aqui, quando nós vamos agora estudar Tiatira, nós podemos saber que ela era a menor ou a menos importante de todas as 7 cidades, ou as 7 igrejas às quais Jesus envia a sua mensagem dentro do Apocalipse. Porque a sua importância na Ásia Menor era mínima, também não é muito fácil a gente conseguir muitas informações sobre Tiatira. Por isso, para fins de estudo, é importante que a gente consiga o máximo de informações sobre a cidade, também sobre a igreja, porque ambas vivem
sob o mesmo contexto e elas interagem entre si. Então, o que a gente sabe de Tiatira é que ela está situada, ou estava situada, num vale, no caminho que ia para Pérgamo, e ali foi inicialmente, ela foi criada para ser uma vila militar, servindo de escudo para Pérgamo. Por quê? Porque, como a gente viu no estudo passado, onde o pastor Mateus nos trouxe o estudo, Pérgamo era uma cidade grande, enorme, influente, mas ela tinha um contexto onde que ela praticamente não tinha proteção. E por isso ela era muitas vezes invadida de fora. E o grande problema também da igreja é que ela recebia ataques externos profundos. Então, Pérgamo era uma cidade que podia ser atacada facilmente. E o objetivo militar de Tiatira era o objetivo de ser um escudo, proteção para a cidade de Pérgamo. A cidade ela serviria para atacar um ataque, ou para atrasar um ataque durante muitos dias. Um exército que pretendesse atacar Pérgamo teria que lutar primeiro em Tiatira, e com isso perderia muito tempo. E enquanto isso, Pérgamo poderia se preparar para o cerco. Porém, o contexto agora, quando Jesus manda a sua mensagem, é um contexto diferente. O Império Romano havia dominado toda a Ásia Menor. E então essa função militar, ela perdeu sentido. E Tiatira passou, igualmente aos outros centros aqui, a ser um centro comercial, com um grande número, e aqui existe uma característica também muito especial dentro da igreja de Tiatira. Por quê? Porque nessa cidade havia um grande número de associações, ou aquilo que a gente conhece hoje melhor como até sendo sindicatos ou associações empresariais. As associações de maior destaque foram as que envolviam pessoas que trabalhavam com algodão, com o couro, com o linho, com bronze, com tecido ou com vestuário, com tintura para tecidos e cerâmica. Também existiam associações de panificadores e também de comércio de escravos. Cada ramo de atividade possuía a sua associação própria. E essas associações, elas combinavam o poder legal e organizacional dos atuais sindicatos, como a gente conhece, mas também junto com essa organização legal dos atuais sindicatos estava o poder econômico daquilo que a gente hoje conhece das associações empresariais, combinando ainda a influência social dos clubes, juntando-se com essa combinação todo o poder político que cada grupo de interesse podia exercer naquela época. Então, participar de uma associação dessas trazia muitas vantagens, trazia segurança para os negócios, trazia prestígio social, porque a gente fazia parte de uma elite, ou aqueles que participavam da associação faziam parte de uma elite, também tinha uma influência política muito grande, e assim por diante. Quer dizer, participar de uma associação era algo muito importante, estratégico e vantajoso. Também nós não podemos omitir que cada associação possuía o seu padroeiro, o que dava também a essas entidades uma dimensão religiosa, ou seja, cada uma dessas associações prestava culto a determinado Deus. Assim, a participação em uma associação, ela constituía um sério problema para os cristãos primitivos. Recusar-se a participar dessas associações era o mesmo que sacrificar qualquer perspectiva de sucesso econômico e até mesmo colocar em risco a sua própria subsistência. A pessoa ela acabava praticamente excluída do mercado. Porém, quando participavam, elas comprometiam seriamente a sua fé. Vejam, meus queridos, participar garantia a cooperação em todas as decisões econômicas feitas pelo cartel. Mas, como eu já falei, essas reuniões elas não se tratavam apenas de negócios,
significava também participar nos sacrifícios e nas ofertas que eram destinadas ao Deus patronal. Também era participar nas refeições e nas festas comuns que faziam parte do protocolo dessas associações. E esses encontros, eles eram frequentemente ocasiões para práticas de imoralidade, como orgia sexual, bebedice e muitas outras imoralidades. O comportamento esperado de cada associado era a sua participação natural em todos esses eventos. Então, como poderia um cristão conscientemente fazer parte de tal sistema? Como poderia um cristão, respondendo lá a pergunta inicial, qual é a responsabilidade de sermos cristãos ou do cristão ao ser igreja? Como poderia conscientemente ele fazer parte de tal sistema econômico? Por outro lado, deveriam, será, os cristãos abdicar dos negócios por causa da sua fé? Sabe, meus queridos, a igreja de Tiatira, ela era aparentemente muito próspera e bem-sucedida. Quando as pessoas de fora olhavam para essa igreja, elas pensavam, nossa, essa sim é uma igreja saudável. Por quê? Porque ela era conhecida na cidade por fazer boas obras e por acudir aos necessitados. Fruto desse poderio econômico que se tornaram esses cartéis, essas associações, então fez com que essa igreja ela fosse próspera. Os seus membros eram, na sua grande maioria, pessoas muito bem financeiramente, pessoas que também eram muito generosas e que demonstravam profundo amor e lealdade um para com o outro. E então qualquer um que olhasse de fora, ele ficaria atraído por essa igreja, por causa da qualidade de vida dos seus membros e pelo seu compromisso com os necessitados. Ela era uma igreja cujos cultos eram eventos muito bem organizados e do qual todos aqueles que participavam ficavam orgulhosos de assistir e de participar de momentos como aqueles. Para a gente descobrir qual a nossa responsabilidade como igreja, a gente, no entanto, precisa prestar atenção sobre quem é que está fazendo o julgamento da igreja de Tiatira. E o nosso texto aqui fala muito claramente. Quem está falando, quem está julgando, quem está apontando aqui é aquele que diz que tem os olhos como chamas de fogo. É aquele que tem os pés reluzentes, os pés semelhantes a um bronze polido ou reluzente. Essa relação que João usa para unir Jesus com Deus, de mostrar atributos que são de Deus, significa que a visão de Deus ela é muito mais profunda que a nossa visão, muitas vezes, superficial de uma realidade. Ali onde nós, muitas vezes, podemos olhar, nos alegrar e dizer, nossa, mas que coisa legal, como funciona bem. Nossa, essa igreja aqui não tem problemas. Como é harmoniosa a relação dentro dessa família. Porém, quando a gente vai ver, e sob os olhos de Deus, muitas coisas que outras vezes, que passa despercebido para muitas pessoas, elas vão ser totalmente diferentes daquilo que acontece na realidade. E a visão de Deus para com Tiatira é uma visão muito diferente daquilo que talvez muitas pessoas podiam olhar. Esse olhar do Senhor para com a igreja de Tiatira encontra agora problemas seríssimos nessa igreja. Muito sérios. E nós queremos prestar atenção para eles de uma forma muito especial. Palavra de acusação de Jesus contra a igreja de Tiatira
é uma palavra que diz assim: eu tenho contra ti que tu toleras a Jezabel. Talvez você saiba quando a Bíblia se refere a Jezabel, essa figura do Antigo Testamento, ela é um personagem do Antigo Testamento. E ela aqui não significa que Jezabel fosse o nome de uma pessoa que frequentasse a igreja de Tiatira. Mas ela é tipológica, ou seja, ela aponta para um perfil igual àquele do personagem lá do Antigo Testamento. Então, quer dizer, não significa que haveria na igreja de Tiatira uma mulher com o nome Jezabel, mas é a apresentação de um perfil que se repete na história. Não se trata de ter o mesmo nome, mas de alguém que repete a história de desobediência e idolatria diante de Deus. A pessoa que serve de exemplo nesse texto foi Jezabel, esposa do rei Acabe, que levou o povo de Deus à prática da idolatria, cultuando ao deus Baal e ao deus Aserá, que eram deuses fenícios. Além de induzir o povo à prática da adoração completamente errada, Jezabel também perseguia de morte os profetas de Deus. Para a igreja de Tiatira, Jesus está apontando claramente para uma mulher muito conhecida e muito persuasiva, que aparentemente era alguém bem-sucedido, mulher de negócios e que também supostamente era uma cristã. E essa mulher, ela conclamava os cristãos a não se afastarem da vida política e econômica da sua cidade, mas que, pelo contrário, participassem completamente das associações, incluindo assistir os cultos e sacrifícios ao Deus da associação, participando com satisfação das refeições comuns e também das aventuras sexuais, porque isso era bom para os negócios. Era isso que trazia prosperidade. Aparentemente, minha gente querida, a igreja ela ouvia com muito agrado o que essa mulher ensinava. Porém, quando a igreja resolve aceitar os caminhos de Jezabel, essa igreja ela perdeu um fator muito importante do corpo de Cristo. Ela se tornou apenas uma fraternidade acomodada, onde a igreja atualmente também não está livre de confusões. E é sempre muito bom a gente lembrar que estas confusões, elas acontecem quando a igreja negligencia o ensino correto a respeito de Jesus e da sua vontade. Quando se perde o foco, quando se perde a centralidade de Jesus Cristo na igreja, essa igreja está muito sujeita a se acomodar e a ter confusões. A igreja, ela não pode perder a sua voz profética para a cidade. A igreja precisa sempre falar a verdade para a cidade e não ser uma associação, uma fraternidade acomodada e indiferente. Ela precisa denunciar o pecado e ela precisa proclamar o evangelho da graça que salva do pecado e que é oferecida mediante Jesus Cristo. Outro fator importante aqui é que o julgamento ela não acontece pelos irmãos que se opuseram às ideias de Jezabel. A igreja também aqui não é chamada a matar a Jezabel e os seus seguidores. A condenação virá pela mão do próprio Deus. Aos que se opuseram, diz aqui, às ideias de Jezabel, está prometido de que eles vão herdar o reino de Deus, que eles virão receber a estrela da manhã. Essa estrela da manhã é aquela estrela que está na aurora e de cada alvorecer, e a gente olha para o céu e vê a estrela lá, muitas vezes muito perto da lua, né? E ela é a figura de que aponta para um novo momento, para um novo dia.
E isso aponta para aquela nova realidade, para o novo céu e para a nova terra, ou seja, para a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Aos que permanecerem fiéis e forem contra as atitudes e a prática da Jezabel, esses vão receber a estrela da manhã, ou seja, vão receber o próprio Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Nós precisamos ir encerrando, e aí volta a pergunta: qual a responsabilidade do cristão ao ser igreja? A nossa responsabilidade, meus queridos, é rejeitar a própria popularidade e as bases sobre as quais essa popularidade ela é construída e desejar ardentemente seguir a Jesus Cristo. O desafio para a igreja hoje, até o dia em que o nosso Senhor Jesus voltar, é ouvir atentamente aquilo que o Espírito diz às igrejas. Nosso ensino e a nossa prática, tanto pessoal como comunitária, deve ser a partir do Espírito Santo. E nós sabemos que lá em Gálatas, capítulo 6, nos mostra que o Espírito Santo, ele produz em nós dons como do amor, da fé, do serviço, da perseverança, da longanimidade, da bondade e assim por diante. Diante das muitas ofertas espirituais que nós presenciamos hoje, também de muitas ofertas espiritistas que temos hoje em dia, e da mistura religiosa que acontece por causa dessas muitas ofertas, nós somos chamados a dar um bom testemunho de Jesus Cristo, a estrela da manhã, que mostra para uma nova realidade, em que nós não precisamos ser famosos, em sermos admirados, mas que o nome de Jesus seja exaltado. Jesus Cristo, Ele é o caminho para o Pai. Para finalizar e para concluir, para responder a essa pergunta, qual a responsabilidade do cristão ao ser igreja? Eu creio que a melhor forma é a gente responder em oração a um hino que um grande missionário que viveu entre os anos 1700 e 1760, chamado Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, talvez ele foi um dos grandes enviadores de missionários para a África e para outros povos, e ele compôs um hino que talvez reflete bem sobre aquilo que é a nossa responsabilidade. É a gente pedir para que o Senhor Jesus, Ele nos guie pela sua luz. E eu quero cantar com você esse hino, talvez ele é conhecido de sua parte, e eu quero me arriscar aí de não fazer um show, mas cantar contigo. Guia-nos, Jesus, pela tua luz. Guia-nos, Jesus, pela tua luz, que fiéis a ti sigamos, e que em vero amor sirvamos. Leva-nos, Senhor, para o teu fulgor. Dá na provação força ao coração, que teu fardo carreguemos e jamais desesperemos, mesmo a amargor leve a ti, Senhor. Dá-nos tu, Senhor, graça e paz na dor, que em paciência suportemos e os aflitos consolemos. Faze-nos vigiar, ao teu reino olhar.
Tu, Senhor, nos dás vida e plena paz, mesmo em árdua e rude via, nos serás pastor e guia, faze-nos vencer pelo teu poder. Que Deus nos abençoe e que a gente possa ser guiado pela luz daquele que tem os olhos como chama de fogo, daquele que tem os pés polidos e que vai destruir todas as obras más. E que nós possamos ser achados na graça, na paz e no cuidado do nosso Deus. Deus te abençoe. E nós estamos mais uma vez aí à disposição para compartilhar contigo, para conversar sobre alguma dúvida que talvez você tenha com relação ao livro do Apocalipse. Não tenha vergonha, não tenha medo. Talvez você não concorde com alguma coisa. Nós estamos dispostos a conversar e a tratarmos desses assuntos. Um forte abraço a cada um de vocês. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo. Um forte abraço a todos.